chamado. Todos aqui são chamados pelo Senhor, amém? Todos nós somos chamados, nós fomos escolhidos pelo nosso Senhor. Mas antes, Ele se revelou a nós. Vamos ler João 1, do versículo 43 a 51. João 1, do 43 ao 51. A versão que eu vou estar lendo é a Nova Versão Internacional. Diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Senhor, fale, ó Pai, nesse momento aos nossos corações, Senhor. Transforme as nossas vidas através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto dessa passagem é dos discípulos de João, que vão se tornar discípulos de Jesus. No início, no primeiro capítulo do livro de João, lá no capítulo 1, João Batista fala do Messias e as pessoas vão se unindo ao redor dele. Ele era como se fosse um mestre. E as pessoas iam ao encontro de João Batista para aprender a respeito das coisas do Senhor. E quando Jesus chega, João Batista declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E instiga os seus discípulos a segui-lo. Filipe provavelmente era um desses discípulos de João Batista. O texto que lemos fala do chamado de Filipe e Natanael. Mas se nós voltarmos um pouco antes no texto, fala a respeito do chamado de André e Pedro. Eles e Filipe eram de Betsaida, é o que diz aqui no texto que nós lemos, que quer dizer casa de rede, porque era habitada na maioria por pescadores. No capítulo 1 de João, nós vemos duas histórias muito parecidas a respeito do chamado dos discípulos. Qual foi o primeiro discípulo que Jesus chamou? André. Aí André vai lá e conduz seu irmão Simão Pedro até Jesus. E Filipe não fez igual? Quando Filipe viu Jesus, ele foi lá e conduziu Natanael até Jesus. Então, nas duas histórias, nós vemos um discípulo levando o outro a Cristo. André correu, pegou seu irmão e levou para Cristo, para conhecer a Cristo. E Filipe pegou e foi falar a respeito de Cristo para Natanael. Pegou e falou: vem aqui ver, vem aqui conhecer Jesus. E os dois falam, da mesma forma: vem e veja. E Jesus, nos dois exemplos também, tanto quando ele chamou Pedro, quanto quando ele chamou Natanael, ele revela algo profundo sobre a vida deles. E Jesus não revela quem ele é apenas, mas ele revela quem nós somos. Quando Pedro chegou perto de Jesus, Jesus já sabia quem era Pedro. Quando Natanael chegou, o que diz aí no texto? Jesus já sabia
quem era Natanael. Então, quando Jesus se revela, ele se revela mostrando quem ele é, mas também nos mostra quem nós somos. E eu quero começar falando a respeito do chamado soberano de Cristo. Jesus encontrou Filipe e disse o quê? Segue-me. Não teve discurso, não existiu uma negociação, mas existia uma autoridade soberana do nosso Deus. Filipe, ele foi chamado diretamente por Cristo, enquanto outros foram chamados através de outras pessoas. Deus usa formas diferentes para nos chamar, mas ele chama aqueles que ele escolheu. Não importa o meio. Quando ele chama, irmãos, nós não conseguimos resistir ao chamado do nosso Senhor. Como foi que o Senhor chamou cada um de vocês? Vocês se lembram como o Senhor chamou? Eu me lembro que quando o Senhor falou ao meu coração a respeito do que Ele queria para a minha vida, foi através da sua palavra, da leitura da palavra. Muitas pessoas conhecem a Cristo através de um amigo, através de um testemunho. Como Cristo se revelou a você? O Senhor tem diferentes meios para alcançar os seus escolhidos. Ele se aproxima de nós. E nesse texto que lemos, nós vemos um chamado eficaz e a soberania divina de Deus. Antes de você responder ao chamado, o Senhor já te conhecia. Antes de você responder e estar aqui na igreja, o Senhor já te conhecia. Jesus quis ir para a Galileia para chamar Filipe. A iniciativa vem de Deus. Deus nos escolheu, por isso nós estamos aqui hoje. E o chamado, irmãos, é o mesmo para todos. Siga-me. O nosso chamado é para seguir e servir a Cristo. O chamado não nasce da nossa própria iniciativa, mas vem de Deus. Fala assim no texto. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, encontrar Filipe. Jesus que resolveu ir. Jesus que decidiu. Primeiro, não somos nós que buscamos a Deus, mas Ele que nos busca primeiro. Antes de qualquer decisão nossa, Jesus já tinha decidido. O verdadeiro discípulo, irmãos, leva outros a Cristo. Filipe encontrou Natanael e o que ele falou? Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Quando a gente encontra Cristo, a gente consegue guardar isso para nós mesmos? Nós queremos falar a respeito de Cristo, queremos que as pessoas ao nosso redor conheçam a respeito do nosso Senhor e Salvador. Filipe, ele foi intencional. Assim como André foi atrás do seu irmão de Pedro, Filipe levou as boas novas a Natanael. No texto diz que Filipe encontrou Natanael, ele foi atrás de Natanael. O Senhor nos chamou. Irmãos, assim como o Senhor é o nosso pastor, assim como o pastor vai atrás das ovelhas. Se vocês prestarem atenção, eu nunca tinha refletido a respeito disso, mas estudando esse texto em um dos livros, né, de teologia que a gente vai lendo para preparar a pregação, falava a respeito disso. Que a ovelha não vai atrás do pastor. A ovelha é diferente de um cachorrinho, a gente fala assim, vem aqui, ele não vem. A ovelha não. Ela é conduzida pelo pastor. O pastor que vai atrás das ovelhas, conduzindo o caminho delas, de forma intencional. Ele tem que saber para onde ele quer que as ovelhas vão. Então, nosso Deus é quem conduz as nossas vidas. De forma intencional. Ele sabe para onde ele quer nos conduzir. Irmãos, imagina esse texto que nós lemos. Filipe, eu não sei, eu tenho essa imagem quando eu leio esse texto, né? Ele chega e fala assim,
Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Eu imagino ele falando com muita empolgação. Nós achamos aquele que nós tanto esperamos. Nós achamos aquele a quem nós tanto desejamos. Ele está aqui. E Filipe cometeu um engano aí, né? Porque ele achou que ele tinha achado Jesus. Mas quem foi que achou primeiro quem? Jesus que achou ele primeiro. E assim, como Filipe, ali naquela empolgação, falando para Natanael, né? Se enganou, achando que ele que tinha achado Jesus, quando Jesus que foi ao seu encontro. Quantas vezes nós achamos que as coisas que acontecem nas nossas vidas foi porque nós tivemos a iniciativa. Foi porque nós fizemos algo. Ou porque nós merecemos, quando tudo que nós somos e nós temos vem de Deus. A revelação de Cristo confronta nossos preconceitos. Natanael reage. O que Natanael fala? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Imagina só, Natanael olhando Filipe chegando todo empolgado, né? Filipe chegando, eu encontrei o Senhor. Aí ele fala, não, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não estava acreditando no que Filipe estava falando. Ele estava duvidando. Quantas vezes nós somos seletivos com pessoas ou com lugares? Aqui ele estava falando que de Nazaré não ia vir nada, né? Impossível Jesus vir de Nazaré. Mas Deus escolhe os improváveis. Eu falei sobre isso na escola dominical com os adolescentes hoje. Que Deus escolhe os improváveis e nós somos os improváveis. Cristo não se revela da forma que nós esperamos, que nós pensamos, ou segundo a nossa expectativa, mas segundo a graça soberana de Deus. Ele estava dizendo, como tão grande bênção e alguém tão poderoso pode vir de Nazaré? Irmãos, Jesus nasceu em Nazaré? Não. Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Uma vila pequena, pobre e desprezada da Galileia. E ele é chamado de Nazareno, não pelo seu nascimento, mas por identificação com os humildes. Jesus escolheu ser conhecido pela sua humildade e a sua missão. Então, em parte, Natanael, que conhecia as Escrituras, estava certo. Porque nas leis de Moisés, havia dito que os Messias viria de Judá. E os profetas tinham apontado Belém como local do seu nascimento. Então ele falou, impossível. Não é. Esse não é, porque está falando que ele veio de Nazaré. Então Cristo não se revela conforme as nossas expectativas, mas segundo a graça soberana de Deus. Às vezes a gente espera aquele grande evento para conhecer a Cristo. Nossa, eu conheci a Cristo. O Senhor se revelou a mim num acampamento. Muitos jovens se convertem num acampamento. E Deus se revela no acampamento. Mas muitos, o Senhor se revela de forma simples. Se revela através da palavra, se revela através da vida de alguém. Hoje em dia, muitas pessoas veem o cristianismo como Natanael via Nazaré. Quantas pessoas desprezam o cristianismo? Assim como Natanael desprezou Nazaré. Quando Natanael mostrou o ceticismo, quando ele duvidou, o que Filipe falou para ele? O que Filipe falou, irmãos, na palavra? Vem e vê. Um convite à experiência com Cristo. Filipe não discutiu. Ele convida Natanael a ter contato com Cristo. Ele não fala assim, vai lá ver. Ele fala, vem e vê. Ele foi junto. Vamos lá juntos ver, para você ver com os seus olhos o que eu já vi, né? Que eu já vi o Senhor Jesus Cristo.
Quantas vezes nós falamos de Cristo para as pessoas e elas não ligam? Ou duvidam? E o que nós podemos fazer? Chamar essas pessoas. Vem e vê. Veja com seus próprios olhos. Não porque eu estou falando, mas porque Cristo é quem se revela a cada um de nós. Cristo nos conhece antes de ser reconhecido. Jesus declara aí no texto: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Irmãos, antes de Natanael crer em Jesus, antes da confissão de Natanael, antes da resposta de Natanael ao chamado, Cristo já tinha te visto. Tinha visto ele. Te visto não, né? Que eu ia falar que Cristo já nos conhecia. A palavra de Deus revela nosso íntimo. E isso quebra a nossa incredulidade. E o que Jesus fala para Natanael? Ele elogiou Natanael. Ele fala: eis aqui um verdadeiro israelita. Um homem sincero, que professava a fé de Israel. Alguém que não há dolo. Um verdadeiro cristão em que as pessoas podiam confiar. E Jesus o escolhe. Natanael duvidou de Jesus. Não duvidou que era Jesus? E mesmo assim, Jesus escolheu Natanael. Mesmo ele tendo um coração duro. Então, mesmo nós sendo falhos, muitas vezes nós duvidamos do amor e do poder do nosso Deus. E mesmo assim, ele nos escolhe. E Natanael ficou surpreso com o elogio de Jesus. E pediu, meio que pediu, né? Uma nova prova a respeito da onisciência de Jesus. Ele fala: de onde o Senhor me conhece? Como você sabe? Cristo nos conhece, irmãos, melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Jesus declara: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Antes da resposta humana, antes da fé consciente, antes da confissão, Cristo já conhecia Natanael. Nós somos conhecidos por Deus antes de conhecê-lo. Somos chamados antes de respondermos. Cristo já estava vendo ele aonde? Embaixo da figueira. Alguns estudos dizem também que a figueira era um lugar que tinha uma sombra bem gostosa, aonde eles ficavam na época de calor, orando e estudando. E aí Cristo já estava vendo ele embaixo da figueira. Eu não sei o que Natanael estava fazendo, irmãos, embaixo da figueira. Se ele estava orando, se ele estava louvando, se ele estava chorando. Aqui na palavra não fala. Mas aqui Jesus fala que estava com ele, que estava vendo ele, que entende ele. Jesus está falando de algo muito particular de Natanael. E naquele momento, ele reconhece o Senhor Jesus. Jesus é o único que conhece o nosso íntimo. Quando nós estamos sozinhos na nossa casa, o Senhor está conosco. O Senhor está nos vendo, está nos ouvindo. Assim como Natanael embaixo da figueira. E quantas vezes, como Natanael, somos incrédulos. Mas aqui nesse momento, o Senhor se revelou a Natanael. Irmãos, muitas vezes a gente deseja algo no nosso coração. E mesmo a gente desejando, nós duvidamos que Deus pode nos dar. E aí ele vem através da sua palavra e fala exatamente sobre aquilo que está nos nossos corações. E aí nós passamos a ver que Deus sabe exatamente o que nós precisamos. E passamos a acreditar que Deus pode atender os nossos desejos. O que eu estou querendo dizer é que quando estamos incrédulos, aí que temos que nos aproximar e buscar mais a Deus. E com o conhecimento que Ele tem de nós, nós seremos tocados. A nossa visão muda como a visão de Natanael. Então, a fé nasce da revelação.
de Deus. E aí o que acontece com Natanael? Ele confessa com seus lábios: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Sua fé nasce da revelação pessoal de Cristo. Ele confessa com a sua boca. Então ele vai do ceticismo, da dúvida, para a fé. Natanael é o personagem central, né, que nós vamos estudar essa noite. Seu nome significa presente de Deus, ou Deus concedeu. Mas ele não seguiu a Jesus imediatamente. Ele começou duvidando. Ele era de Caná da Galileia, onde Jesus faria seu primeiro milagre. E provavelmente Natanael é o mesmo discípulo que é Bartolomeu. Jesus transforma os que ele escolheu. Ele transformou Natanael de um cético em um discípulo. A incredulidade em confiança. Às vezes, nós achamos que céticos são os que estão fora da igreja. Mas muitas vezes, a incredulidade está dentro de nós mesmos. E Jesus tem misericórdia das nossas vidas. Ele substitui a incredulidade por confiança. E Jesus fala: por que te disse, vite debaixo da figueira, crês? Algumas traduções têm um ponto de interrogação, algumas traduções não têm o ponto de interrogação. Então nós não sabemos ao certo se é uma pergunta. Por que vi debaixo da figueira, você está crendo, né? Porque eu falei que te vi debaixo da figueira. Aqui na tradução que eu li, não é como uma pergunta. Fala assim: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. É uma afirmação. E Jesus promete para Natanael: verás coisas maiores do que essas. Nós conhecemos a Cristo, não conhecemos, irmãos? Mas caminhando com Ele, nós veremos coisas maiores. Aqui nesse texto, Jesus não está repreendendo Natanael, mas ele quer mostrar que o conhecimento que ele tem de Jesus vai se expandir. Muitas vezes, o nosso conhecimento de Jesus é limitado. E Natanael entendeu quem era Jesus. Mas Jesus fala para ele: você vai caminhar comigo. Vai ver muitas coisas, assim como nós. Nós reconhecemos a Cristo, nós confessamos a Cristo, mas nós temos muito mais, irmãos, para aprender, para ver e para viver com Cristo. Muito mais. Natanael ficou surpreso de Deus ver ele debaixo da figueira. Irmãos, imagina Natanael surpreso porque Jesus falou para ele: eu te vi na figueira. E depois ele, como discípulo de Jesus, caminhando com Jesus, quantas coisas ele não viu? Quantos milagres ele não presenciou? Muitos milagres. A ressurreição de Cristo. E quantas outras coisas que os discípulos, não só Natanael, mas os discípulos, vivenciaram na sua trajetória com Cristo. O Senhor Jesus nos vê, mas nós já vimos e continuamos vendo muitas coisas. O Senhor agindo em todas as áreas das nossas vidas. Quantos milagres nós já presenciamos? Quantas bênçãos? Quantas vezes nós vimos e continuamos vendo o agir de Deus? Aqueles que creem verdadeiramente no Evangelho de Cristo descobrirão que suas evidências crescem continuamente e verão cada vez mais motivos para crer em Cristo. E aqui tem uma promessa escatológica: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Cristo é a ponte entre o céu e a terra. E ele fala: eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que ele fala no último versículo? Digo-lhes a verdade. Eu estou dizendo, então vocês podem confiar.
Então, nós aprendemos nesse texto a respeito do chamado soberano de Cristo. Que o verdadeiro discípulo leva outros a Cristo. Não tem como nós conhecermos a Cristo e não querer levar Cristo para todas as pessoas ao nosso redor. A revelação de Cristo confronta os nossos preconceitos. E Cristo nos conhece antes de ser reconhecido. Irmãos, vocês não foram alcançados por Cristo por acaso. Antes de você aceitar Jesus, Ele já te conhecia. Antes de você nascer, o Senhor já te conhecia. Nós somos uma igreja chamada pela revelação de Cristo. Nós somos chamados porque Ele se revelou a nós. E nós somos enviadas a testemunhar. O chamado é uma iniciativa do Senhor. Ele nos conhece e mesmo assim nos chamou. Filipe e Natanael eram diferentes, mas ambos foram chamados. Assim também nós. Nós somos todos iguais? Pensamos iguais? Não, mas todos nós somos chamados. Muitos estão como Natanael, duvidando do seu chamado. Mas nós temos que crer que nós não estamos aqui na igreja, nós não seguimos a Cristo por iniciativa nossa, mas sim através da revelação de Deus. Que hoje possamos atender ao chamado do Senhor, que nos aproximemos do Senhor. E, irmãos, quanto mais o conhecermos, mais seremos impactados pelo conhecimento que Ele tem de nós. E assim poderemos passar da incredulidade para a confiança. Vamos responder ao chamado do Senhor. Levar Jesus às outras pessoas. Com entusiasmo, assim como Filipe. Não? Eu acho que é. Vamos lá comigo. Não. Ele chegou falando o quê? Eu achei. Eu encontrei. Vem ver. Vamos comigo. Gente, eu acredito que ele estava muito entusiasmado. Reconhecer o Senhor como Salvador das nossas vidas e segui-lo. Vamos chamar as pessoas. Vem aqui ver. Vamos caminhar juntos. Irmãos, quantos discípulos o Senhor chamou? Antes da sua morte e ressurreição. Porque hoje Ele continua nos chamando. Ele chamou 12. E teve uma revelação para cada um, não teve? Ele chamou todos de forma igual? Não. Pedro foi chamado para liderar, mesmo ele sendo impossível. Quando Cristo chamou, foi de forma imediata, irmãos. Ele largou a rede e foi. João foi chamado para amar. Mas ele foi chamado ele respondeu ao chamado de forma silenciosa, profunda. Ele caminhava com Jesus. Tiago foi chamado ao zelo, mas ele também respondeu de forma imediata o chamado de Jesus. André foi chamado para conduzir as outros. Nós podemos dizer que ele foi o primeiro discípulo missionário. Ele foi testemunha. Filipe, para anunciar. E a resposta dele do segue-me de Jesus, foi sem argumentos. Foi uma obediência simples. Jesus falou, segue-me. Ele falou, tô aqui. Assim como com muitos irmãos, eu acredito que foi assim. Natanael foi do ceticismo à confissão. Mateus foi chamado para deixar o passado dele. Ele teve um abandono radical, uma mudança radical na sua vida. Tomé, mesmo com dúvida, ele aceitou o chamado com adoração. Todos diferentes, mas todos chamados.
Nenhum chamado foi por acaso. Nenhum foi igual ao outro. Mas todos foram chamados pelo mesmo Cristo. E esse Cristo que chamou os 12, nos chamou. E eu queria deixar um desafio. A revelação de Cristo a nós exige uma resposta, certo, irmãos? O Senhor se revelou a nós. E o que Ele espera? Uma resposta nossa. Eis-me aqui. Né? Vamos junto. Vamos caminhar. Ou Ele nos chama para a gente ficar parados? Ele nos chama para ter relacionamento com Ele, para segui-lo. Hoje Deus continua dizendo, segue-me. Ele continua dizendo, vem e vê. E o desafio, irmãos, é esse. Não permanecer no ceticismo, na dúvida, quando Deus se revela. Não duvidar do chamado, quando Ele nos conhece tão profundamente. Não guardar Cristo só para nós mesmos. Se Ele se revelou a você, Ele te chama. E se Ele te chamou, Ele te envia. Que hoje, como igreja, possamos responder: Senhor, aqui estamos. Revela-te, chama-nos e ensina-nos. Amém? Que nós possamos estar sempre com o coração disposto a fazer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, irmãos. Amém. Vamos estar orando e nós vamos depois juntos cantar um cântico com o Ministério de Louvor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela sua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado porque foi o Senhor quem nos chamou, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor, mesmo nos conhecendo, Senhor, e nós não merecendo, ó Pai, o Senhor nos escolheu, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver de acordo com a sua vontade e a cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, ó Pai. Aonde nós estivermos, na igreja, na escola, no trabalho, aonde o Senhor nos enviar, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos instrumentos em suas mãos, para que pessoas possam vir a te conhecer e que novos discípulos possam ser formados através da sua palavra e do agir e do poder do Espírito Santo do nosso Deus que habita entre nós, ó Pai. Obrigado porque o Senhor está presente, ó Pai. Mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos, ó Pai. O Senhor está presente em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós só temos que te agradecer por tanto amor, por tanto carinho e tanto cuidado, ó Pai. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada, Senhor, como discípulos do Senhor, ó Pai. Que nós possamos te servir, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e juntos.